Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 103. Meditações de Marco Aurélio, livro 8º, capítulos ou entradas de 34 a 36. Tradução de referência, aquela que vimos utilizando nesta série, a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura, o comentário e a análise que serão feitos neste vídeo por meio do texto que é colocado aqui na área de descrição. Muito bem, vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 34. Viste alguma vez uma mão amputada, um pé ou uma cabeça cortados, jazendo separados do corpo? Assim se torna, por sua própria vontade, quem não aceitar os acontecimentos, se isolar do universo ou proceder contra a sociedade. Atiraste-te para fora dessa união decretada pela natureza, porque nasceste parte apenas, e agora amputaste-te a ti mesmo. Mas aqui há o fato admirável de poderes reunir-te de novo ao todo. A nenhuma outra parte Deus concedeu esse privilégio de poder, depois de separada do todo, tornar a unir-se-lhe. Mas repara com que bondade ele elevou o homem. Deu-lhe o poder de não começar separado do todo, e, separado, deu-lhe o poder de tornar a unir-se-lhe e de retomar o seu lugar. Mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio vai dizer que todos nós, seres racionais, todos os seres humanos, somos parte de uma mesma consciência cósmica, fazemos parte de um universo que tem inteligência, que tem uma consciência, que tem mesmo uma alma, e que cabe a nós, enquanto seres dotados de certa autonomia, irmos ou não na direção que esta inteligência universal nos indica. É possível que nós nos coloquemos na direção contrária a essa inteligência universal, num caminho de egoísmo, por assim dizer, de não compreensão do que essa inteligência e essa razão universais querem de nós, e, neste caso, nós nos tornamos, como o símile aqui indica, um membro amputado do resto do corpo, ou ainda, como em outras partes Marco Aurélio gostou de fazer a comparação, como um câncer, como um órgão fora de controle do todo. Todos nós fazemos parte do todo, materialmente falando, nós estamos integrados com tudo quanto existe. Do ponto de vista da mente ou da alma, nós também podemos nos sintonizar com, digamos assim, as frequências cósmicas, né? Fazendo aqui uma comparação com o rádio, ou não, ou podemos não entender o que esta inteligência cósmica quer de nós e vivermos como se fôssemos fragmentos isolados, como se fôssemos, enfim, partes não participantes do todo. Então Marco Aurélio vai trazer aqui um símile que tem algo de brutal, sendo alguém que tinha visto a guerra de perto tantas vezes, é natural que surja algo assim, né? Viste alguma vez uma mão amputada, um pé ou uma cabeça cortados, jazendo separados do corpo? Você já viu alguma vez um membro que foi decepado, amputado? Porque esta é a imagem do ser humano que não se vê como parte do todo, que não se entende como um cidadão da cosmópolis, um cidadão daquela cidade universal, daquela polis universal, formada por seres humanos e por deuses, e que passa a agir como se estivesse sozinho no mundo, ou buscar um tipo de interesse somente seu e que vai na mão contrária daquilo que é o interesse dos outros, daquilo que é o interesse da coletividade, né? Então vai num sentido não de uma virtude, mas da busca de interesses mesquinhos. Assim se torna, por sua própria vontade, quem não aceitar os acontecimentos, se isolar do universo ou proceder contra a sociedade. De que modo o indivíduo se torna um membro decepado do todo? De que modo um indivíduo se torna
uma espécie de ilha no vazio. Quando, por sua própria vontade, não aceita os acontecimentos, não aceita aquilo que é exterior a ele e que vem do Logos universal, que vem de um encadeamento de causas e efeitos muitíssimo complexo e que determina todo o funcionamento cósmico, quando se isola do universo, quando não consegue se ver como parte do cosmos, né, como parte tanto do ponto de vista do corpo quanto da alma, que é feita de uma matéria mais sutil no estoicismo, ou quando procede contra a sociedade, quer dizer, procede contra o interesse comum, quando procede contra a koinonia, né, quando não pratica, sobretudo, a virtude da justiça, que é a mais social das 4 virtudes cardeais. Atiraste-te para fora dessa união decretada pela natureza. Essa união é decretada pela natureza porque o ser humano, por natureza, e os estoicos insistem nisso o tempo todo, Marco Aurélio também, são tanto racionais quanto sociais ou sociáveis. Então, um indivíduo que não é nem racional e nem sociável não cumpre a sua natureza e, portanto, se coloca para fora dela. Porque nasceste parte apenas, e agora amputaste-te a ti mesmo. Você nasceu como parte, mas aos poucos espera-se que você se compreenda como integrante do todo, que você reconheça fazer parte deste imenso cosmos, desta imensa totalidade ordenada que age segundo o seu próprio interesse, segundo o seu próprio bem, a sua própria visão de bem, que não é necessariamente a visão de bem dos indivíduos isolados, especialmente se estão tomados de um apego muito grande por si mesmos, né? Rousseau faz a diferença entre amor de si e amor próprio. Amor próprio é o orgulho, a arrogância, a prepotência, a jactância, a vontade de ser mais que os outros. E o amor de si é aquele afeto que temos por nós mesmos e que nos faz, enfim, cuidar cada um de si, né? Então você se colocou para fora da natureza e se amputou do resto, por sua própria vontade. Por quê? Porque buscou coisas que não estavam de acordo com os interesses do cosmos, por assim dizer. Lembremos-nos de que o ideal dos estoicos é secundum naturam vivere, isto é, viver de acordo com a natureza, segundo a natureza. Portanto, cumprir, seja a nossa dimensão racional, seja a nossa dimensão social ou sociável, que são coisas inscritas na natureza mesma do ser humano. Mas aqui há o fato admirável de poderes reunir-te de novo ao todo, e isto faz parte da natureza. Então nós temos a possibilidade de nos apartar daquilo que é a vontade da natureza, por assim dizer, daquilo que são os ditames da natureza, daquilo que é a posição e o lugar do ser humano no cosmos, mas também podemos voltar a ocupar esta posição e este lugar por conta própria a partir do momento em que entendemos certas coisas. A nenhuma outra parte Deus concedeu esse privilégio de poder, depois de separada do todo, tornar a unir-se-lhe. Vejam que bela ênclise aqui com duas partículas, com 2 pronomes átonos. Deus ou a natureza, ou os deuses, ou o destino, ou o encadeamento de causas e efeitos, ou o cosmos, enfim, chamem como quiserem, deu ao ser humano o privilégio, o apanágio, a propriedade de poder voltar a integrar consciamente, com plena consciência, o todo, voltar a unir-se a toda essa totalidade ordenada por meio de uma sintonização, por assim dizer, correta. Então isso é possível. Então se você erra, do ponto de vista estoico, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levante-se e volte ao caminho mais correto, mais de acordo com aquilo que a physis cósmica deseja de você. Mas repara com que bondade esta divindade elevou o homem. Então, de fato, o ser humano tem uma estatura, tem uma certa importância. Deu-lhe o poder de não começar separado do todo. Desde o início, perceber-se como parte da natureza universal.
Mas, quando separado, deu-lhe o poder de tornar a unir-se-lhe novamente, ênclise dupla, e de retomar o seu lugar, voltar para o caminho correto, voltar para a sintonia mais adequada, voltar a compreender-se como parte de um todo. Quando você entende que é parte de um todo, aquilo que lhe sucede é imediatamente compreendido como algo que independe da sua própria vontade, independe daquilo que você pensa e algo que é um desafio para o qual você tem de dar uma resposta, dar uma reação que seja a melhor possível. E é justamente disto que Marco Aurélio falará na sua entrada de número 35. 35. Como a natureza deu a cada ser racional todas as suas faculdades, assim lhe devemos também mais isto, que, do mesmo modo que aproveita para os seus fins cada obstáculo levantado no seu caminho, igualmente cada ser racional tem o poder de aproveitar qualquer impedimento ou contrariedade, servindo-se deles para a realização do que tenha em vista. Também é um tema recorrente em Marco Aurélio esta ideia de que os obstáculos, os estorvos, aquilo que se impõe no meio do caminho, como contrariedade, como impedimento, podem se tornar parte do caminho. Mesmo que se trate de obstáculos muito grandes que impeçam a realização do objetivo A. É possível buscar um objetivo B que seja tão bom quanto o objetivo A. Então existe uma ideia aqui de adaptabilidade e de resiliência que aparece diversas vezes em Marco Aurélio e que foi resumida de uma maneira bastante feliz, por Ryan Holiday, como o obstáculo é o caminho. Então uma situação muito difícil que está na sua frente é o caminho que você deve enfrentar. Ou você tem de passar por cima dela, ou tem de desviar dela, contorná-la, enfim. Aí depende de uma espécie de sabedoria prática, da frônesis, da prudência, para vencer isto que está diante de você. Mas o ser racional tem o poder de, em alguma medida, superar qualquer obstáculo. Ou contornar este obstáculo, ou viver com ele, ou passar por cima dele, enfim. A natureza humana, que é racional e maleável, adaptável, tem esse poder. Como a natureza deu a cada ser racional todas as suas faculdades, uma série de faculdades e predicados que nos são próprios, assim lhe devemos também mais isto. Preste atenção porque há algo mais, que do mesmo modo que aproveita para os seus fins cada obstáculo levantado no seu caminho, e isto a natureza faz, porque a natureza às vezes cria formações que parecem obstáculos ao seu caminho, mas que depois de algum tempo, enfim, milhares e milhares de anos, revelam outra coisa. Uma ideia de adaptabilidade aparece aqui, Vejam que interessante se isto for colocado, por exemplo, na perspectiva evolucionista de Darwin. Vejam como há uma certa convergência aqui, porque ali as espécies vão se adaptando, vão criando opções genéticas que podem ser mais ou menos adaptáveis a determinados ambientes ou não, Então veja-se como esta maleabilidade da natureza, esta plasticidade do cosmos aqui aparece e como algo desta maleabilidade, desta plasticidade estão presentes no interior do ser humano, com esta característica de adaptarmos-nos e de vencermos certos desafios. Igualmente, cada ser racional tem o poder de aproveitar qualquer impedimento ou contrariedade. É possível ver aquilo que é muito complicado, muito difícil na sua frente e transformar isto no seu caminho. Não, agora eu vou passar por isso, eu vou escalar esta montanha, eu vou vencer este desafio, servindo-se destes desafios para a realização do que tem em vista e servindo-se desses desafios para uma fortificação interior e também para afirmar a sua areté, afirmar a sua virtude ou excelência. Então, os obstáculos que se colocam sobre o seu caminho podem ser encarados ou como o fim do mundo, o fim da linha, ou como oportunidades para você adaptar-se e superar algo que de início lhe pareceu difícil demais. Muito interessante esta meditação.
36. Não te inquietes ao encarar a vida no seu conjunto. Não te agites com o cálculo de quantas contrariedades e de que espécie te atingirão ainda, mas perante cada contrariedade, pergunta a ti mesmo: será isto realmente insuportável, intolerável para mim? Porque te envergonharias de responder que sim. Depois, lembra-te de que nem o passado nem o futuro te pertencem, mas só o presente. E o presente reduz-se a bem pouco se o limitares ao que realmente abrange, e se repreenderes o teu pensamento por não suportar tão insignificante encargo. Muito bem. Outra meditação em que Marco Aurélio vai exaltar a importância e mesmo a unicidade, digamos assim, do presente. Tanto passado quanto futuro são inacessíveis. O que vivemos é o momento presente, é o lapso de tempo que ocupamos, e o que temos a fazer no presente, na verdade, é algo pequeno. Se não é magnificado e, enfim, tornado um problema por meio do pensamento, é algo pequeno. O que eu tenho que fazer agora? Isto. No momento seguinte será outra coisa, no momento seguinte ainda outra coisa, e assim sucessivamente. É muito importante esse tipo de pensamento, eu já mencionei isto, nas terapias que cuidam de adições. O indivíduo perde o controle da sua própria vida, e para que ele consiga vencer os obstáculos, os desafios que ele mesmo colocou para si próprio, viver cada momento presente, um a um, dia após dia, é algo que vai dando uma força a esse indivíduo para recolher os seus cacos e reconstruir-se, por assim dizer. Não te inquietes ao encarar a vida no seu conjunto. Então, você pode fazer isso? Sim. Olha, o que eu vivi no passado, o que eu vou viver no futuro, como é que vai ser a minha vida, como vai ser minha existência, o que é que eu vou deixar para os outros, etc, etc. Você pode fazer isso, mas sem inquietação, sem preocupar-se, sem se sentir pior do que deveria ser. Você pode olhar sua vida no conjunto, mas entendendo que, fundamentalmente, o que você vive é um brevíssimo lapso de tempo por vez. Não te agites com o cálculo de quantas contrariedades e de que espécie te atingirão ainda. Há o que virá no futuro. É possível pensar nisto? Claro, mas sem aquela ruminação mórbida, sem se sentir menos, sem se sentir inferiorizado, incapaz, né? Para que você tenha uma ideia das coisas que podem acontecer, isso sim. E para que você, de um certo modo, exercite sua imaginação pessimista, que é importante, para que fundamentalmente você seja capaz de vencer essas coisas, mas sem um apego, um afeto ligado a isso. Então vejam, certas coisas terríveis podem acontecer para a minha pessoa e para os meus próximos. Como eu reagirei nestes casos? Né? Mas, perante cada contrariedade, pergunta a ti mesmo: será isto realmente insuportável, intolerável para mim? Será que esta situação que está diante de você, ou na qual você está metido, e que parecem coisas terríveis, são mesmo insuportáveis, intoleráveis, impossíveis de viver, são obstáculos impossíveis de superar, ou não? Ou isto é uma opinião, um julgamento, até mesmo uma crença sua, e que impede o seu prosseguir? Né? Porque te envergonharias de responder que sim. Interessante. As coisas parecem terríveis, maiores do que são, mas quando nós retiramos o julgamento de que isto é terrível, elas são mais simples de ser vencidas ou resolvidas. Né? Depois, lembra-te de que nem o passado nem o futuro te pertencem, de modo que uma recriminação muito grande acerca do passado, claro, você pode ter cometido erros, óbvio, e uma apreensão muito grande relativamente ao futuro, são coisas que servem para destruir o presente. Nada mais do que isso. Porque não resolvem nem o problema do passado, nem o problema do futuro. Né? Depois lembra-te de que nem o passado nem o futuro te pertencem, mas só o presente. Só isto que você está vivendo. Não é isto que você tem a fazer agora. Né? E o presente reduz-se a bem pouco, é algo bem simples, bem breve, bem exíguo, se o limitares ao que realmente abrange, ao que ele realmente abarca, e se repreenderes o teu pensamento, portanto,
a vagância da sua imaginação, por não suportar tão insignificante encargo. Então, se você está passando por um período difícil, pense que você tem de viver o presente. E tem de fazer as coisas que, enfim, você sempre faz, ou que é necessário fazer ou não. Né? Então, circunscreva sua pessoa ao presente e viva este presente da melhor maneira possível. Esta é uma das circunscrições que são recomendadas por Marco Aurélio. A outra circunscrição é aquela que reduz a sua personalidade ao seu caráter interior, à sua mente, ao seu hegemonicon, né? A sua mente provavelmente racional. Você reduz a isto e vê como o que importa é como você reage aos acontecimentos, sobretudo aqueles que você não controla, você consegue obter uma certa tranquilidade em qualquer situação, pelo menos teoricamente falando. É muito difícil. As duas circunscrições são muito difíceis porque nós temos o hábito, né, tanto de nos confundirmos com a imagem inteira que temos de nossa vida, tanto quanto nos confundirmos com a nossa pessoa, incluindo o corpo e também o nosso patrimônio, nossa reputação, enfim, nossa família e por aí vai. Quando, na verdade, o nosso domínio verdadeiro é daquelas coisas interiores que estão, por exemplo, enunciadas no Manual de Epicteto, capítulo 1. Né? Nossas movimentações internas, por assim dizer, nossa vida interior. É isto que é o nosso domínio, é isto que é o nosso império. Quando nós confundimos o resto com a nossa própria pessoa, nós nos percebemos despossuídos, nós nos chocamos contra a realidade de uma maneira muito mais dolorosa e acabamos não entendendo muito bem como funcionam as coisas no mundo. Então há um sofrimento nascido deste grande equívoco, deste grande erro, de confundir-se com algo a mais do que aquilo que você propriamente controla. Muito bem, mais 3 meditações de Marco Aurélio, do livro 8º, nós continuamos o PL MMA no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.